Pessoal, estamos aqui a falar de vinho e bacalhau, já que estamos a chegar na Páscoa, estamos aqui a falar de harmonização de vinho e bacalhau. Confira aqui na Ynet o canal que desenfrescar o vinho para você. Gente, chega, eu não consigo falar muito mais tempo com aquele sotaque de português que aliás estava bem ruim. Mas a história é essa, gente. Chegando a Páscoa, muita gente me pergunta como eu harmonizo vinho e bacalhau. Não sei. Como eu sempre digo para as pessoas, a harmonização é uma arte. É muito difícil harmonizar pratos com vinhos de uma forma definitiva. É quase impossível, gente. Não existe uma regra. A principal regra de todas é siga o seu gosto. Se você gosta daquele vinho com aquele prato, mesmo que digam que na teoria não fica bem, dane-se. O que importa é o teu gosto. Só isso que importa. É verdade. Mas eu vou aqui comentar sobre algumas harmonizações de vinho e bacalhau que podem ficar legais, porque a Páscoa está chegando, tem a Sexta-feira Santa, que muita gente não come carne, então o bacalhau acaba sendo o principal prato na mesa do brasileiro. Vamos lá, gente. Para começo de conversa, bacalhau é um peixe, certo? De acordo com os portugueses, não. Bacalhau é bacalhau. Bacalhau, azeite essa virgem com ervilha e batata pra fazer a moda come de sal. Juro, eles falam isso, né? Quando falam, bacalhau é mais um peixe, não. Eles tiram o bacalhau da categoria de peixe, de tão importante que é o bacalhau, de tão diferente que é o bacalhau de outros pratos. Por ser um peixe, ou não, de acordo com eles, o bacalhau ele fica, na teoria, melhor com vinho branco. Tem alguns elementos do bacalhau que facilitam a harmonização dele com o vinho branco, algumas características que dificultam, mas o principal aqui depende do preparo do bacalhau, gente. Pode ser um bolinho de bacalhau e aí ele vai frito, pode ser um bacalhau ensopado, pode ser grelhado, depende muito de como ele é feito, depende muito de como ele tem... quais são os ingredientes, vai ter batata, vai ter cebola, ele vai ser um ensopado que vai ser mais leve, como ele vai ser no vapor, ele vai ter muito azeite, ele vai ser muito salgado ou pouco salgado, isso tudo influencia. No geral, se for um bacalhau mais leve, um modo de preparo mais light, como um vapor ou um ensopado, vamos com brancos mais delicados. Um Sauvignon Blanc, se a gente for até para a terra dos nossos patrícios. O vinho verde, obviamente, o vinho verde vai muito bem, ele combina muito bem com o bacalhau, desde que o bacalhau seja um bacalhau que não seja tão intenso, então ele pode ser cozido, pode ser ao vapor, ele pode ser um caldo, alguma coisa por aí. Quando a gente vai para um bacalhau mais estruturado, que aí tem um pouquinho mais de azeite, talvez ele seja um pouco mais salgado, ou que ele seja, por exemplo, um bolinho de bacalhau que tem fritura, então a fritura dá uma certa untuosidade nela, no bolinho. Então quando a gente tiver um prato à base de bacalhau mais intenso, mais forte, mais encorpado, vamos por um branco que tenha madeira, que tenha um certo estágio em madeira, e aí se a gente está falando de um vinho, de uma uva que o brasileiro gosta muito, a Chardonnay é uma delas. Tem uma uva portuguesa da região do Dão, que eu adoro, que chama-se Encruzado. Tanto os que vão com madeira, tanto os que não vão com madeira, eles vão maravilhosamente com bacalhau. Um bacalhau mais encorpado, tá? Um bacalhau mais intenso. E aí vocês vão perguntar, mas Deco, cadê o vinho tinto? Não sei. O vinho tinto precisa ter um pouquinho mais de cuidado, gente. Mas diferente do que reza a tradição portuguesa, que é o vinho tinto com bacalhau, eu vou aqui sugerir aí uma sugestão minha, uma sugestão pessoal minha, uma sugestão do Deco Rossi, que é italiano e não é português, que é pegar um vinho tinto mais leve. Como, por exemplo, produtor, um vinho tinto leve, eu já te fiz essa pergunta em outro vídeo e você acertou, vamos ver se você acerta de novo? Pode dar a mesma resposta? É claro, produtor. Pinot? Pinot Noir. O produtor não tem muita imaginação. Um vinho tinto leve, gente, como um Pinot Noir ou até um francês, um Gamay. Eu ia falar, mas é que eu não gosto de Gamay. Produtor, você não gosta, mas outros podem gostar, produtor. Por isso, that's what we're talking about. Pinot Noir, gente, uma uva leve, Gamay é uma uva leve, ambas tintas, vão bem com um bacalhau que tem um pouquinho mais de corpo, que pode ser um pouquinho mais denso, mais intenso. Se forem preferir um vinho mais encorpado ainda, procurem um vinho que não tenha muito tanino. Se a gente pegar, por exemplo, os vinhos do Douro, que são tem um caráter mais de fruta, uma fruta mais cozida, que os taninos sejam mais macios, pode dar certo. Os vinhos do Dão,
também eles são mais elegantes que os vinhos da região do Douro, então eles podem dar certo também, contanto que não tenham taninos muito austeros, taninos muito marcados, tá? Por que que eu falo que tem que ter cuidado com os vinhos tintos? Um dos principais elementos do bacalhau é o sal. O sal briga com o vinho tinto. Isso é uma reação química na boca. Uns dizem que é pelos taninos, eu já li uma matéria que dizia que é por causa do óxido de ferro, tá? Eu não sei cientificamente o que pode ser, mas o fato é, um vinho muito encorpado com o tanino mais presente, mais verde, mais austero, com um prato muito salgado, dá briga na boca, gente. É aquela briga na boca. Então, ele não fica legal. Eu gosto. Para os tintos, procurem tintos mais macios, tintos mais leves. Os brancos, eles vão casar melhor com o bacalhau, de forma geral. Gente, espero que vocês tenham curtido. Aproveitem a Páscoa com bons vinhos, com bons bacalhaus. Não esqueçam de curtir o vídeo, dê um like, compartilhem com seus amigos e até a próxima. Saúde!